Como eu já expliquei, a malha UV é como se ele tivesse aberto toda a... É como se isso aqui fosse uma máscara que tivesse aberto aqui atrás e estirado, esticado na mesa. Com essa malha UV é que vai ser pintada a textura do nosso personagem. Eu vou criar um novo mapa agora. Vou colocar Skin 2. Olha, ele está em branco agora. Bom, o modo tem algumas opções aqui para a gente abrir essa malha UV automaticamente. A gente tem o Projection from View. Então, no caso, ele vai fazer uma projeção da visão que nós escolhemos. Se ele está, por exemplo, no front, eu der Projection from View e der um clique na minha visão, ele vai projetar aqui. Ele não vai abrir necessariamente a malha, só vai dar uma projeção. Se o meu modelo fosse um modelo mais simples, como um muro ou alguma coisa assim, eu poderia ter essa opção. Ele vai apenas projetar aquela vista. Deixa eu só fazer uma coisa. É mais fácil a gente fazer um mapeamento V por um item de cada vez. Então, o que a gente faz? Eu vou selecionar as duas esferas aqui e dar um hide nelas, para ficar só com o nosso rosto. Essa não seria a opção ideal, né? Mas é só para mostrar que ele existe. Outras opções aqui, esse UV Projection Tool, onde ele tem algumas opções de projeção aqui embaixo. A Spherical, ele vai abrir a minha malha UV de uma forma esférica. Aqui já fica um pouco legal, mas eu vou ter algumas distorções aqui que eu posso tentar corrigir com o V-Relax e com o Smooth. Outra forma de abrir a malha, ainda aqui no UV Projection Tool, a gente tem o modo esférico, o modo planar, onde ele vai dar um resultado parecido com o Project From View, onde eu vou escolher o eixo que eu quero planar a minha textura. A minha malha UV. O Cylindrical, ele vai abrir a minha malha UV de uma forma cilíndrica. O Cúbico vai abrir de uma forma cúbica. E esse Base-Centric, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada polígono do meu modelo e vai fazer esse polígono utilizar o quadrado 1 por 1 da minha área UV. Então, cada polígono do meu modelo está utilizando toda essa área. Em alguns casos acaba sendo útil isso. Principalmente quando a gente vai utilizar uma textura de wireframe para fazer um render wireframe, nós utilizamos esse mapeamento. Porque aí eu posso pintar somente aqui dos lados de preto, por exemplo, enquanto que o meio fica branco, e aqui no meu modelo todas as arestas vão ficar pretas e o meio vai ficar branco. Eu posso fazer um render em wireframe, porque o modo não tem essa opção de renderizar o wireframe, mas com isso eu posso conseguir renderizar o wireframe do meu modelo. Esse Atlas, ele vai fazer um mapeamento até que legal, mas ele vai separar em muitas ilhas. Ele vai deixar muito desconectado o meu modelo. E aqui na área da minha orelha teve alguma distorção. Existe esse Atlas e existe o Atlas 2, que usa o mesmo conceito, mas com algumas
opções a mais, com algumas melhorias. Temos algumas opções aqui de número de iterações. A gente pode trabalhar com isso. Esse Relative Gap aqui é a mesma Relative Gap Size que eu falei no PAC-UVs. É a área onde as ilhas vão ficar separadas. Ok. Agora, para essa cabeça, a melhor maneira mesmo é esse Unwrap Tool. Esse Unwrap Tool, a gente apenas vai dar um clique na nossa viewport, na nossa área. Vamos verificar aqui o número de iterações e vamos dar um clique. E ele vai dar um wrap, ele vai abrir nossa malha. Não ficou legal, porque para que isso funcione corretamente, a gente tem que falar para ele aonde vão ser as costuras, aonde que ele vai abrir. Ou seja, aonde que ele vai separar e abrir. Aqui eu não indiquei nada. Então ele abriu no único lugar que já estava separado, que é o único lugar onde tinha um bondari. Ele pegou daqui e abriu a malha, esticando ela dessa forma. Ficou totalmente distorcida. Com o edge selecionado, eu tenho que selecionar aqui as edges que eu vou, aonde vai ser minha costura. Se eu selecionar dessa forma aqui, ele vai abrir o meu modelo, a minha malha 3D. Aqui ele vai, como se isso fosse uma costura e aqui ele fosse separar as partes. Então eu vou fazer separar aqui, como eu já sei que é o legal. Cada modelo tem um jeito diferente, mas para uma cabeça, esse aqui já é o legal de se usar. Aqui em cima também. Eu vou selecionar isso aqui. O que a gente fez aqui? A gente definiu para ele aonde que vai ser a costura de onde ele vai abrir. Agora, a gente pode usar o Wrap Tool. E olha lá, agora ele abriu legal, sem overlaps e de uma maneira bem bacana. Esse número de iterações aqui, alterando, ele vai, quanto mais iterações, mais relaxada a malha vai ficar. E temos também o modo Initial Projection, que vai dar algumas variações aqui no meu mapeamento V. Dependendo da situação, fica melhor a gente alterar essas opções aqui. É só de testar. O group normal ficou legal também, assim como o planar. Qual vai ser o AX da UV que ele vai utilizar. Esse Cell Roles. Bom, esse Cell Roles, o que acontece? O meu modelo, ele possui buracos. O buraco aqui do olho e o buraco aqui embaixo, onde o pescoço. Aqui a gente não teve tanto problema. Ele conseguiu abrir a malha tranquilamente. Porém, muitas vezes, esses buracos acabam atrapalhando. O algoritmo que o Modo usa para abrir a malha não se dá bem com esses buracos. Esse Cell Rollers, o que o Modo vai fazer? Ele vai criar alguns polígonos virtuais nessa área para abrir a malha. Ele não vai criar um polígono aqui no nosso modelo, ele só vai criar um polígono temporário, um polígono virtual, e vai criar a nossa malha. Mas
aqui, dessa maneira que tá, ele está dando um overlap aqui, habilitando a opção Cell Rollers. Então eu vou deixar ela desabilitada. Depois que nós temos a nossa malha UV aberta, caso a gente não vá pintar a textura diretamente no Modo, a gente pode exportar esse mapa UV para ser pintado num programa separado. Se eu for pintar utilizando a ferramenta de Paint no Modo, eu não preciso fazer isso. Mas caso eu vá criar a textura, por exemplo, no Photoshop, algum programa de edição de imagem, nós podemos vir aqui em Texture, Export UV to IPS. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, vou colocar DD mesmo. E salvar. Pronto, agora aqui no Photoshop eu posso abrir aquele EPS. Eu defino a resolução que a minha textura vai ter. Por exemplo, vou colocar 1024, que é um tamanho legal. Aqui está quase não dando para ver. Eu vou duplicar essas layers para ficar mais forte. E aqui eu tenho uma projeção da minha área a ser pintada. Eu posso criar uma nova layer aqui por cima disso tudo e pintar a minha textura aqui. Lembrando que o que eu pintar aqui, na hora de utilizar esse mapa de textura no meu personagem, a posição onde estou pintando aqui é a posição no modelo aqui onde vai ser utilizado, onde a textura vai aparecer. Bom, pessoal, o básico de mapeamento UV é isso. O que falta agora é treinar. Apesar de ter sido fácil, relativamente fácil e simples de abrir a malha UV desse rosto, em algum caso, dependendo do modelo, não é tão simples, não é tão fácil. Então a gente tem que treinar. Aqui eu já sabia aonde abrir, qual as edges selecionar para abrir a minha costura. Mas vocês podem encontrar modelos aí completamente diferentes que só com um pouco de prática mesmo é que vocês vão já sacar aonde encontrar essas costuras e abrir de maneira legal, de maneira correta. Bom, agora que a gente já sabe abrir a nossa malha UV, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre as ferramentas de pintura do Modo. Ok? Falou, até mais.